Olá, eu sou a Lu Gastal, profissional de alma inquieta, colorida e criativa. Quero te convidar para acessar o blog Lu Gastal dentro do site Casa e Companhia, onde eu compartilho ideias, enfim, viagens, experiências do mundo artesanal e para que vocês possam também ter alguns projetos passo a passo e sugestões criativas e coloridas. Hoje, como a gente está em época de Páscoa, eu trouxe para ensinar para vocês um coelho que eu chamo de coelho orelhudo, que é essa peça que está aqui. Ele é todo feito em tecido de tricoline e tem os bracinhos articulados, as pernas articuladas também, e fica super fofo, super mimoso assim para decorar a casa, para fazer, colocar no sofá ou para quem quiser dar de presente para criança, para professor, enfim, e quem tiver um pouquinho de habilidade. É uma peça super fácil e eu te convido para fazer comigo. Vamos lá? Então vamos começar a produzir o nosso coelho de Páscoa orelhudo para deixar a casa mais colorida e mais mimosa. Para te fazer o coelho em casa, tu vai precisar do molde que vai ficar disponível aqui no site para que vocês possam baixar e imprimir. Vocês vão imprimir o molde em tamanho real, que na verdade está desse tamanho aqui a orelhinha, o corpo, os braços e as pernas. E se vocês quiserem fazer coelhos maiores ou menores, pode levar na gráfica, enfim, na copiadora e mandar fazer 200% maior, mandar fazer 100% menor, aí fica a teu critério. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com tecido de tricoline, pode usar a tricoline lisa, como a gente está fazendo aqui com o cor de laranja, ou pode usar também a tricoline estampada, xadrez, floral, bolinhas, assim, todas as estampas elas compõem super bem e eu sempre sugiro que tu use estampas miúdas, assim, elas compõem melhores por serem peças menores. Se a gente usar uma estampa, por exemplo, um floral muito grandão, de repente ele não vai realçar tanto a peça, visto que são, né, dois bracinhos pequenos e pernas, enfim. Então nós vamos trabalhar com a tricoline. Aqui eu peguei um pedacinho de fita para fazer um detalhe no pescoço. Eu vou trabalhar com botões e a peça vai ser recheada com esse material que chama plumante ou fibra siliconizada, que vocês acham também em todas as lojas de artesanato. Agora eu vou pegar a máquina de costura e vou mostrar para vocês como é que a gente vai costurar. Porém, antes disso, eu vou riscar os moldes aqui no tecido. Eu vou abrir o tecido para que ele fique duplo. Ó, eu vou deixar aqui. No caso desse tecido aqui, ele não tem avesso ou direito. Ele é um tecido que a gente chama fio tinto, dos dois lados é igual. Então não tem diferença. Se ele tiver avesso e direito, eu vou deixar os dois lados direitos para a parte de dentro e vou riscar o projeto pelo lado avesso. Coloquei aqui em cima o corpinho do nosso coelho. Vou prender um alfinete aqui só para dar uma garantia de que o molde não vai sair deslizando. E com a ajuda de um lápis 6B, que é um lápis que risca super bem no tecido, eu vou riscar ao redor de todo o molde e onde depois vai ser feita a costura. Então eu risco aqui rapidamente. Esse lápis realmente ele facilita bastante. Eu até sugiro que quem gosta de trabalhar com costura sempre tenha um assim à mão, que ele é super auxiliar de quem costura. Risquei aqui ao redor. E o mesmo procedimento eu vou fazer com as perninhas, lembrando que são duas pernas, então eu vou riscar 2 vezes a perna, 2 vezes o braço e 2 vezes a orelha. Uma outra alternativa de fazer a orelha é eu pegar o molde, riscar uma orelha colada à outra e na hora de desvirar eu apenas dar um nó. Vou dar um nó, que é a alternativa que eu vou trabalhar aqui com vocês. Então eu vou riscar corpo, perna, braço, sendo que são 2 pernas e 2 braços, e a orelha, sempre aproveitando a disponibilidade do meu tecido para que não aconteçam sobras, enfim, para que a gente tenha realmente um desempenho melhor de material. Agora vamos à costura. Sempre cuidando nas partes curvas. Se quiser parar um pouquinho e acomodar a agulha da máquina para ela não escapar da parte curva, também é uma dica que fica legal. Se tu não tiveres a máquina de costura em casa, não precisa ficar triste, pode costurar o coelho à mão também. Mas eu sempre comento, assim, a gente sempre tem uma amiga, ou tem uma vizinha, ou tem alguma conhecida que tem uma máquina de costura, e daí tu pode fazer o seguinte, tu risca os teus coelhinhos no tecido, faz uma visita para ela e diz, olha, hoje despretensiosamente eu queria a tua máquina de costura emprestada que eu preciso fazer os coelhinhos que a Lu Gastal ensinou.
E se tu quiser aprender a costurar depois melhor, é claro que aqui a gente tem um passo, uma aula rápida, eu vou te convidar para vir conhecer também o Estúdio Lugastal, que fica na Eudoro Berlink, lá no blog tem o endereço. E aí a gente ensina a costurar do zero, para quem nunca costurou, a gente vai te apresentar a máquina de costura, enfim. A costura é uma proposta muito bacana de desestressar e é uma verdadeira terapia, um trabalho muito gostoso. Então aqui eu já estou terminando de costurar o corpo do coelho. E o mesmo procedimento eu vou fazer com as perninhas, os braços e as orelhas. Eu vou deixar aberto aqui nas costas, agora eu já mostro aqui para vocês. Eu vou deixar aberto uma costura aqui assim nas costas do coelho, para que a gente possa depois desvirar. E agora eu vou recortar ao redor de toda a costura e vou desvirar essa peça. Depois de costurar toda a peça, a gente vai recortar, sempre deixando uma margem de meio centímetro ao redor da costura. Ó, vocês estão vendo que aqui eu costurei exatamente em cima do risco. Ou se eu quiser fazer o coelhinho menor, eu posso costurar dentro do risco. Ou então, se eu quiser fazer maior, eu costuro do lado de fora do risco, sempre cuidando para ficar a mesma margem que a gente chama pé de máquina, que é aquela margem entre a costura e o pezinho da máquina. Recortei ao redor de toda a peça. Nas partes curvas eu vou dar uns pequenos piques que facilitam bastante na hora de desvirar. São pequenos realmente, principalmente aqui na parte do pescoço. São pequenos realmente, senão eles vão acabar cortando a nossa costura. É só para que o tecido se acomode melhor na hora de virar. Dou pequenos piques e vou virar com a ajuda de um palito de hashi. Viro aqui, eu deixei o buraquinho aberto nas costas e vou virar nossa peça, lembrando que esse tecido aqui não tem direito e avesso. Se ele tivesse direito, eu teria costurado o lado direito junto ao lado direito. A costura vai pelo lado avesso para que quando eu desvire a peça, fique o lado direito para fora. Então aqui nós vamos desvirar rapidamente, essa abertura aqui vai ficar para a gente colocar o plumante. E aqui eu vou passar o ferro para ele ficar bem deitado, enfim, ficar bem acomodado. E agora então eu vou começar a encher com a fibra siliconizada, que também é conhecida como plumante. Vou colocar bastante material, bastante fibra, porque a fibra na verdade é o que vai dar a sustentação no nosso coelho. Prontinho. Quando o meu corpinho já estiver pronto, cheio e com a consistência bem legal, assim, para que ele não fique mole. Aqui no caso eu já tenho um cheio, já trouxe esse aqui prontinho para facilitar o nosso trabalho. Eu vou mostrar o seguinte, a parte da costura, ela vai ser a barriguinha do coelho. Então aqui vai ser o nariz, o focinho, a barriga e aqui a parte de trás, tá bem? Aqui eu já também enchi e virei os braços. E eu vou te mostrar como é que a gente vai colocar o braço, como é que a gente coloca o braço para ele ficar dessa maneira articulada. Eu vou pegar uma linha, normalmente eu pego uma linha de bordado, essas linhas da marca, várias marcas assim, mas tem uma linha que é bem tradicional, que é a linha Cleia, quem compra em lojas de artesanato conhece. Até normalmente a gente tem em casa também, que são esses novelinhos pequenos aqui. Vou colocar o meu bracinho, vou começar a costura aqui por fora e vou para a parte de trás. E vou colocar um botão. Primeiro eu vou prender o botão exatamente aqui, na parte de prender o braço. Vou dar 2 voltas para fora e para dentro, para que o meu botão, ó, fique bem preso. E aí eu vou prender o braço junto ao corpo, que é esse procedimento aqui. Como é que ele vai ficar articulado? Eu vou colocar aqui mais ou menos, vou ajustar no lugar onde eu quero que ele fique e vou passar essa costura para o outro lado. Ó, passei aqui e vou prender meu braço. Aqui, feito isso, eu vou voltar lá para o outro lado e vou novamente unir através do botão. Ó, vou fazer esse procedimento, vou repetir umas 3 vezes. Aqui de um lado para o outro, para que ele fique bem preso. Sempre cuidando para prender bem o botão, principalmente se a gente for dar de presente para alguma criança, enfim, para não acontecer nenhum acidente doméstico de
engolir botão, enfim, ia causar um dano maior, que é super perigoso. Feito isso, eu vou repetir, olha aqui, ó, já fiquei com o meu coelhinho em movimento, eu vou repetir o mesmo procedimento para que fique com o outro bracinho no mesmo lugar. Depois tem a perninha, que também vai ser feita da mesma maneira. Eu já trouxe aqui, ó, nesse aqui eu até coloquei perninhas de um tom um pouco abaixo do tom do corpo. Então eu fiz pernas e braços mais clarinhos, ó, ele pode ficar de pé, como pode ficar sentado. E agora eu vou te mostrar fazer a orelhinha. Vocês lembram que lá no início da aula eu expliquei que eu dublei, eu fiz a metade da orelha. Assim eu juntei o tecido e fiz uma orelha só. Eu tenho duas alternativas. Se eu fizer uma orelha assim, eu vou prender de um lado da cabeça e o outro lado também. Mas como eu fiz uma orelha só, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um nó, que fica bem gracioso, fica bem mimoso e fica divertido. Ó, dei um nozinho na orelha, tô com as duas orelhinhas prontas e o que vai ser feito aqui? Vai ser costurado junto à cabeça do coelho. Feito isso, é hora da gente fazer o focinho, a boquinha e o narizinho. Vou pegar a linha de bordar, a mesma linha de bordar que a gente trabalha de crochê, vou pegar a linha preta, vou colocar aqui. É claro que aqui no vídeo também a gente tem uma questão de tempo, enfim, vocês também não têm tempo para ficar assistindo uma hora, enfim, de aula, porque também é uma peça que tem bastante detalhes, então eu vou apurar bastante aqui e qualquer dúvida vai ter, né, bem explicadinho ali no passo a passo, depois que a produção vai disponibilizar. Eu começo a costurar por dentro do pescoço para esconder essa linha e marco aqui assim na parte da boquinha. Aqui de baixo, ó, coloco bem no centro da costura, aqui assim eu vou fazer. E agora eu vou fazer a boquinha do coelho, que na verdade são os bordados pretos, eu vou passando de um lado para o outro. Aqui eu usei uma linha mais grossa e aqui eu estou usando uma linha mais fina, até para que vocês possam ter essa noção de diferença de material. Peguei aqui e agora eu vou bordar o narizinho. Eu vou bordando o narizinho conforme o tamanho que eu quiser. Aí eu vou bordando ele de lado a lado. E aqui está finalizado o nosso coelho orelhudo, bem colorido, bem mimoso, prontinho para decorar a tua casa, para os teus presentes de Páscoa, enfim. Eu tenho certeza que ele vai trazer muita energia gostosa para tua casa, uma energia de renovação, votos de uma feliz Páscoa e eu espero que realmente tu tenha curtido. Em nome de toda a equipe do Casa e Companhia, um beijo e uma feliz Páscoa.